Bom, vamos direto ao assunto. Dedicar nosso tempo a uma comunidade de fé, um propósito espiritual, é quase sempre visto como um privilégio maravilhoso, não é mesmo? Mas a gente precisa falar sobre uma realidade silenciosa que rola nos bastidores de tantas igrejas por aí, um esgotamento profundo. Nesta nossa análise de hoje, nós vamos juntar dados clínicos, textos bíblicos e um pouco de história para entender, de forma bem empática, essa tensão enorme entre o serviço religioso e a nossa saúde mental. E aí a gente esbarra numa pergunta que pode até soar um pouco provocativa num primeiro momento. Será que é possível que servir a Deus esteja, na verdade, nos afastando dele? Então a ideia aqui não é atacar ninguém, muito pelo contrário. O objetivo é gerar uma reflexão honesta, sabe? Porque existe uma exaustão real batendo na porta de líderes, de pastores que têm outros empregos, de voluntários super dedicados. A fé deveria ser um refúgio e não um fardo esmagador que destrói a gente emocionalmente. E isso nos leva à parte 1 desta análise, o peso invisível da fé e aquelas expectativas completamente irreais. Olha só esse mito do supercrente. As pesquisas mostram que existe uma pressão surreal, principalmente sobre quem está na liderança, de ser imune às falhas humanas. É como se a pessoa não pudesse se cansar, não pudesse ficar doente, ter ansiedade e tivesse que ter a família de comercial de margarina, né? Esse padrão, gente, é tóxico. Ele machuca demais tanto os líderes quanto os membros comuns, porque cria um ambiente onde, de repente, assumir que a gente tem limites é visto equivocadamente como falta de fé. E isso simplesmente não é verdade. Então vamos para a parte 2, o ativismo religioso e a síndrome de burnout. Sabe o que é muito revelador aqui? Se a gente pegar a definição clínica de burnout da Organização Mundial da Saúde, ela fala sobre um estresse crônico no ambiente de trabalho que não foi gerenciado direito. E, incrivelmente, isso mapeia de forma perfeita aquela fadiga extrema vivida por quem atua no ministério religioso. É aquele senso de urgência que literalmente nunca desliga. É fundamental a gente validar essa dor. O que os dados estão nos mostrando é que essa exaustão extrema é uma condição médica reconhecida. O burnout não é uma falha espiritual, não é falta de oração, não é falta de Deus na vida da pessoa. É pura e simplesmente o resultado de metas que não dão para alcançar, falta de apoio e um volume de demandas emocionais que não tem fim. Para colocar isso em perspectiva, dá uma olhada nisso. Muitos líderes são bivocacionados. O que isso significa na prática? A pessoa trabalha num emprego secular para pagar as contas e, além disso, acumula deveres pastorais ou de voluntariado intensos, na maioria das vezes sem ganhar um centavo por isso. Somando tudo, a jornada bate fácil ali nas 70 a 80 horas por semana. Gente, o corpo humano não foi projetado para ficar nesse estado de alerta o tempo todo. E a conta dessa rotina chega, viu? Os sintomas do burnout religioso são fortíssimos. A gente vê uma exaustão emocional que leva à despersonalização, que é quando o trabalho com pessoas que começou cheio de amor passa a ser tratado com frieza, de um jeito mecânico, e tem um impacto brutal em casa pela falta de tempo para a família. É aí que um trabalho que nasceu de uma paixão vira uma rotina de aprisionamento e dor. Vamos entrar na parte 3. Heróis também cansaram. A humanidade na Bíblia. Se a gente olhar para essa tabela, fica super claro que a gente não está sozinho nessa. Os maiores heróis da fé também chegaram no limite, tanto físico quanto emocional. Olha o exemplo de Moisés, que ficou tão sobrecarregado que perdeu a paciência. Elias, que pediu para morrer de tanta exaustão. Jeremias, zombado e esgotado. E o próprio Jesus no Getsêmani, vivendo um nível de estresse tão extremo que chegou a suar sangue. Nenhum deles teve uma jornada isenta de sofrimento psicológico. E sendo bem sincero, isso traz um conforto enorme. Perceber que esses profetas, que faziam milagres históricos, precisaram de coisas tão humanas como descanso físico, comida, graça divina e até de intervenções que hoje a gente chamaria de terapêuticas, eles precisaram apertar o pause. A humanidade e a fragilidade deles nunca, em nenhum momento, anularam a utilidade ou o chamado deles. Chegamos na parte 4. Quando a missão toma o lugar da visão. Essa perigosa inversão de prioridades. Henry Nouwen, através dos escritos de Dallas Willard, traz uma frase que é um verdadeiro soco no estômago. Ele diz: "Nada é mais conflitante com o amor a Cristo do que o serviço a Cristo." É um paradoxo muito profundo, né? Mas aponta exatamente para o momento em que o desastre acontece. Quando a mecânica gigantesca das obrigações toma o lugar do amor genuíno e daquela visão simples e pura da fé. E a armadilha perfeita. O foco vira totalmente para o exterior.
O que importa é o crescimento dos números, agradar as pessoas, manter a engrenagem das igrejas e os programas rodando sem parar. Aí a gente entra nesse ciclo maluco de ativismo, enquanto lá dentro o fogo espiritual, a saúde mental e os laços com a família vão apagando, bem devagarinho e em silêncio. Então, como a gente conserta isso? Vamos para a parte 5, o verdadeiro jugo e como recalibrar esse descanso. No livro de Mateus, a gente encontra um dos convites mais famosos sobre esse assunto. Essa passagem é, na verdade, uma chamada aberta oferecendo paz e refúgio não só para as demandas normais da vida, mas, veja bem, para as pesadíssimas expectativas e obrigações religiosas daquela época. E olha que interessante o contexto agrícola da palavra jugo. O jugo é aquela peça de madeira que une dois bois para caminharem juntos dividindo o peso. Então aceitar esse convite não é sobre trabalhar mais, e nem trabalhar sozinho. É exatamente sobre caminhar lado a lado com Cristo, deixando que Ele leve a parte mais pesada da carga. É dividir o peso e aprender o ritmo certo. Dallas Willard explica isso de um jeito brilhante. Ele diz que a graça não é o oposto do esforço, é o oposto de um mérito. Ou seja, viver pela graça não é cruzar os braços e ficar paralisado, mas significa que a gente não precisa se matar de trabalhar para merecer o amor ou a aprovação de Deus. A energia para servir passa a vir de um lugar de paz interior e não de uma ansiedade alucinante para provar o próprio valor. E isso nos traz para a nossa sexta e última parte, servindo apenas por amor, uma verdadeira mudança de paradigma. A diferença aqui é monumental. Quando o ativismo é motivado pelo medo ou pela busca de aprovação, a gente age meio que como escravo, calculando cada segundo, vivendo exaustos e mal-humorados. Agora, quando a motivação é o amor genuíno e a compreensão da graça, muda tudo. A gente passa a agir como amigo, servindo com alegria real. O ponto crucial de toda esta análise é este. Servir não deveria destruir emocionalmente ninguém. Se está destruindo, a motivação ou as condições precisam ser reavaliadas com urgência. Para colocar isso em prática, a gente precisa recalibrar a vida espiritual. É colocar os relacionamentos acima dos programas da igreja. É ter a coragem de aceitar nossa própria fragilidade humana. Praticar momentos de silêncio na rotina, sabe? E, por favor, proteger de forma sagrada o tempo com o cônjuge e com os filhos. Essas são as escolhas que deixam a nossa alma respirar, que fazem da caminhada uma fonte de vitalidade e não um fardo punitivo. Para encerrar essa nossa exploração, fica essa pergunta para a gente refletir com muita honestidade. As nossas vidas estão sendo medidas pela qualidade do nosso amor a Deus? Ou apenas pela quantidade gigantesca de obrigações religiosas que a gente tenta cumprir? A fé genuína precisa promover saúde, comunhão e descanso de verdade, e não consumir a nossa saúde mental. Fica esse pensamento para reavaliarmos as bases de tudo o que fazemos,